Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sobre este tema aqui, eu vou trazer uma informação para vocês que eu acho que ela é importante. Tem muita gente preocupado, tem muito se falando na internet, trazendo mais preocupação ainda para os motoristas. Tem gente aí que está bem preocupado. Muitas informações estão sendo trazidas para mim e eu achei que seria de bom tom, seria excelente negócio trazer essa informação para vocês. Vou pedir para vocês pelo menos compartilhar esse vídeo e deixar o like. E se você não for inscrito aqui no canal falando de Uber, se você faz Uber, trabalha como Uber, se você é passageiro de Uber, você deve me seguir, porque todos os fatos, tudo que acontece nesse mundo envolvendo Uber, 99 e outros aplicativos, a gente está aqui para falar, para contar. Todos os passos da Uber, a gente está prontamente aqui explicando como funciona. Então, sobre esse tema, onde a Uber deverá pagar uma indenização de R$1 bilhão, e a turma enche a boca para falar. Eu estou vendo aí algumas pessoas enchendo a boca para falar R$1 bilhão, o que para a Uber não é absolutamente nada. Isso não é nada para ela. O problema dela está em registrar os motoristas como CLT. Esse é o grande problema onde a Uber se espanta disso. Pois é, o juiz Maurício Pereira Simões, ele é da primeira vara do trabalho de São Paulo. E eu queria mostrar para vocês como que funciona tudo isso, a estrutura do Poder Judiciário, para que vocês entendam que ainda, pelo menos por enquanto, não há motivo para preocupação. Pelo menos por enquanto. Observem que depois dessa decisão aí do Maurício Pereira Simões, desse juiz de direito, a Uber já anunciou que vai recorrer. Então vamos entender essa estrutura do Poder Judiciário. São, assim, poderíamos dizer 3 instâncias, ou pelo menos 2 instâncias e os tribunais superiores. Então vamos lá. Tudo começa com a ação judicial em primeira instância, onde um único juiz profere a sentença. Ele toma a decisão e ele dá a sentença. Foi o que aconteceu. O juiz de primeira instância da 4ª Vara do Trabalho de São Paulo, ele emitiu essa decisão. Ele proferiu essa decisão. Uber deverá pagar R$1 bilhão e registrar todos os motoristas. E não apenas daquela ação onde uma associação entrou, mas de todo o território nacional. Ele já decidiu assim, que a Uber não é uma empresa diferente de outras que já existem no Brasil e ela deve cumprir a legislação brasileira. Pronto, acabou. É um entendimento dele. Tudo isso aconteceu em primeira instância. Se a Uber não recorresse, ela já teria que prontamente atender e começar a chamar a gente aí para registrar a carteira. Porém, obviamente, que a Uber recorreu. Quando ela recorre, sai todos os autos do processo da mão desse juiz, Maurício, e ela vai para uma segunda instância. Essa segunda instância não é um único juiz que decide. Essa análise do que deverá acontecer, os autos são todos reanalisados, verificados, pode ser somados algumas coisas, retirado outras, pode concordar com o juiz Maurício ou não. Mas tudo isso é feito por juízes desembargadores, esse é o nome. É um grupo de juízes que analisa e colocam ali a sua sentença, depois de examinar. Então, feito isso, aí sim, vamos dizer que esses desembargadores concordam. Vamos dizer que eles aceitem. Falam, não, realmente a Uber deverá pagar R$1 bilhão mesmo e registrar todos os motoristas. Ainda assim, se a Uber não recorresse, ela teria que então chamar a gente para registrar a carteira. Mas, obviamente, que se isso acontecer, ela vai recorrer de novo. E aí ela vai para uma outra instância. Alguns chamam de terceira instância, outros nem querem que chame assim. Gente, eu estou explicando, eu vou fazer aqui um parêntese. Estou explicando isso aqui para vocês
através de um estudo que eu fiz, um levantamento que eu fiz aqui, e estou mostrando aqui para vocês, assim, falando o mais claro, o mais objetivo possível, para que todos possam entender, inclusive os leigos possam entender como funciona. Eu não sou formado em Direito, eu sou formado em Segurança Pública, na verdade, então aprendi essa matéria também. Algumas coisas eu lembro, outras eu vim aqui e fiz uma pesquisa para poder falar para vocês. Então, só repetindo mais um pouquinho aqui. Em primeira instância, a ação foi analisada por um único juiz, o juiz Maurício Pereira Simões, da 4ª Vara do Trabalho de São Paulo. Varas são, vamos dizer assim, repartições, são especialidades. Existe a vara civil, a vara criminal e a vara do trabalho. Esse juiz Maurício é da vara do trabalho. É uma repartição ali que decidiu. Tudo isso em primeira instância. Em segunda instância são juízes desembargadores, um grupo de juízes que fazem as análises e emitem ali os seus pareceres em conjunto. Vocês aí que são doutores formados sabem que essa análise em conjunta é chamada de acórdão. É assim que eles chamam. É a sentença dada por esses desembargadores, por esse grupo de juiz. Vamos dizer que a Uber não aceitou. Ela recorre então aos tribunais superiores. Existem 5. É o Tribunal Superior do Trabalho, que é este caso. Tem o Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal Militar, o Supremo Tribunal de Justiça e o que a gente conhece muito aí, chamado até de STF, que é o Supremo Tribunal Federal. Essa é a, entre aspas, terceira instância, ou podemos dizer, instância superior. Então, de novo, todos os autos saem de segunda instância e vai então para a análise desse tribunal. Esse tribunal ele é formado por ministros. Todos os casos são julgados por ministros, que são nomeados pelo presidente. E deve também, depois de analisado tudo ali, ser aprovado pelo Senado Federal. Essas são as, querendo dizer, 3 instâncias, ou seja, 2 instâncias, primeira, segunda e instância superior, onde existe ali também o STF, que vocês estão ouvindo falar demais aí do STF, que é o conhecido como órgão máximo, é o chamado guardião da Constituição. O que eles decidirem está decidido e não tem mais como recorrer. Então vamos dizer que lá no STF isso demora. Toda essa análise de toda essa papelada aqui, são vários volumes, não sei se é assim ainda, mas cada volume me parece ter 200 páginas e às vezes passa de 10 volumes ou até mais, e tudo isso é muito bem analisado, criteriosamente, e se o STF então decidir, e aí sim a Uber vai ter que cumprir, e não tem mais para quem recorrer. Não teria outro jeito. Aí, então, ela teria que cumprir. Isso leva anos. Então, gente, eu quero dizer para vocês aqui, com este esclarecimento, que não há motivo para nenhuma preocupação agora. Nada vai acontecer. Eu até postei lá no meu Instagram, quem me segue viu, nada vai acontecer. A Uber vai continuar atuando normalmente, vai continuar fazendo do jeito que ela faz, e nada vai acontecer enquanto não transitar em julgado. É assim que fala. Quando não tem mais para quem recorrer, se chama transitado em julgado. Ponto final, deverá cumprir. E aí, se não cumprir, vai ter as penas ali e tudo mais. Tá bem esclarecido, gente? É aqui um leigo falando, tentando explicar para outros leigos. Eu sei que tem, aqui é YouTube, tem muitas pessoas que conhecem muito mais sobre isso, e também tem mais informações, mas eu não quero passar para não confundir. Então, tudo o que aconteceu hoje, recapitulando, foi em primeira instância, com o juiz Maurício. Vai sair dele, vai para um grupo de desembargadores, depois, se recorrer, sai do grupo de desembargadores, vai para os ministros, e aí então não tem mais jeito, é ali no Tribunal Superior, onde deverá ser tudo decidido, e aí sim é que a Uber vai cumprir.
Gostaram dessa informação? É uma informação diferente, não estamos falando aqui sobre o nosso trabalho efetivamente ali dentro do carro, mas eu acho que é uma informação válida e que não tenham preocupação por hora. Alguns estão trazendo até maior preocupação para vocês, porque interessa que a gente se preocupe. Tem algumas pessoas falando cada coisa aí que é um absurdo, gente. Poxa, já vai começar agora. Tem fake news aí falando coisas absurdas, tá? Então, segue a gente aqui que a gente está falando o mais correto possível. Se eu errei alguma coisa aí, vocês me perdoem e me corrijam aqui e eu venho e coloco um adendo aqui no nosso comentário. Beleza? Tamo junto. Segue a gente aí, canal Falando de Uber, aqui no YouTube, TikTok, Instagram e outras coisas mais aí. Tamo junto. Um abraço. Fique com Deus. Vai demorar ainda. Esquenta a cabeça.